Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante e hoje estou gravando esse vídeo agora através desse áudio, dia 10 de março de 2020. Mas esse vídeo serve para você aí que está no futuro aí. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo aí ou ouvindo ele em 2030, 2080, 2040. São as novas consciências que chegaram na Terra. Do dia 1º de janeiro até hoje, dia 10/3 de 2020, já chegaram 26 milhões de consciências de gerações novas. Uma observação, esse número, se eu não me engano, já está perdurando aí por 3 dias e ainda está em 26 milhões 700 e poucas mil, e observei que aumentou a quantidade de gerações que foram embora do planeta do dia 1º de janeiro até hoje, dia 10 de março. Já foram mais de 11 milhões de gerações embora. Cresceu muito a quantidade de consciências que deixaram o planeta, né? Hoje eu vou estar falando sobre algo muito importante, interessante, que é sobre a consciência, a capacidade dela de ser capaz de superar qualquer ilusão. A consciência, para ela sabe que tudo aqui na matéria é ilusão, né? Tudo na matéria é ilusão para ela. O mundo real dela é o mundo fora da matéria. Porém, a matéria é a concretização daquilo que ela se programou, se projetou, para que ela vivenciasse aquela experiência e conhecesse através de outras consciências, outras experiências que a ajudariam e ajuda a despertar e a entender o processo da vida no dia a dia. Posso até colocar de hora em hora, de minuto a minuto, a cada segundo ela aprende, só observando, através da matéria, do corpo ao qual ela está. Quando ela não pode observar com os olhos, ela observa com os ouvidos ou com os sentidos, porque ela se utiliza de várias formas para aprender e enriquecer o seu conhecimento. Para a consciência não existe ilusão que seja maior do que ela. Por exemplo, a doença. A doença, ela é superada pela consciência. A partir do momento que ela se vê como consciência e tem o conhecimento que ela tem o poder com ela de superar, de superação, ela vence a doença. Pode ser qualquer tipo de doença. Ela não se entrega. Ela vence a doença, ela supera a doença. Tanto é que existe a autocura, que ela mesma faz o trabalho interiormente no corpo. A consciência, ela supera, por exemplo, os dogmas, a religião. Quando eu falo religião, pessoal, é no sentido de instituição religiosa. Então, a partir do momento que ela começa a buscar e aprender e a se desenvolver e se expandir e começa a entender o processo religioso,
ela começa a ver que ela é independente. Em que sentido independente? Ela até depende de outras consciências, porque todos nós somos um. Não tem como ser totalmente independente. Somos um em todos e todos em um. Então, quando ela começa a aprender com as demais, observando, por exemplo, eu, você, que houve um despertar e que no momento estamos vivenciando essas experiências no dia a dia, a gente começa a observar a vida, como tem vários internautas que entram em contato comigo e falam: Douglas, eu comecei a despertar e entender tudo. Então o que acontece? A consciência, ela começa a observar e entender que ela pode ir além e que ela não precisa ficar dentro de uma instituição de 4 paredes, aprendendo, mas que ela pode aprender dentro do quarto dela. Ela pode aprender na sala dela. Ela pode aprender num alto de um monte. Ela pode aprender numa praça. Ela pode aprender com Walkman. Ela pode aprender lendo um livro. E nisso que ela vai aprendendo, ela vai pegando uma peneira e vai jogando tudo dentro da peneira e vai peneirando. Dali ela vai colher o que é bom, fica. O que é ruim, passa. Ou pode ser o contrário. O que passar para mim interessa. E o que ficar para mim é ruim. Então a consciência para ela não existe nada que impeça ela de ser derrotada. Ao contrário, ela supera todo tipo de ilusão. Ela até sabe que esse mundo aqui é ilusão. Tudo que ela vê aqui é ilusão. E que isso vai passar para ela. Porque amanhã ela tem novos desafios a encarar. Aí vai depender tudo de acordo com a necessidade dela. Agora, a partir do momento que ela não se vê e não entende e não tem o conhecimento de que ela tem o poder para superar, de que ela é consciência, de que a morte não existe, a consciência, quando ela sabe quem ela é, ela supera a morte porque ela sabe que a morte não existe. Porque ela não é o corpo. O corpo é só parte do processo que ela tem que encarar. Então ela vence a morte, como Jesus venceu a morte. Entre outros também que venceram a morte. Isso é a consciência. Então ela vence a doença, os dogmas, a religião, a morte. Ela vence a pobreza, ela vence até a riqueza. A consciência pode ser rica, porém ela vai andar como pobre. Por quê? Porque no entendimento que ela tem, ela passa a ver a riqueza como o conhecimento, não a matéria. A matéria ela distribui, ela compartilha com aqueles que são pobres e os ajuda a enriquecer também. E ensina a eles, instrui eles a importância de não se apegar. A consciência vence o mundo, por quê? Porque ela é maior do que o mundo. Ela vê o mundo como uma ilha, como uma bola de gude. Vamos colocar dentro dessa ilustração. Ela aprende tudo o que for necessário sobre o átomo, sobre a biologia, sobre a física, sobre a matemática, sobre o sistema quântico. Ela aprende sobre a astrobiologia, sobre os astros, sobre as constelações, sobre as galáxias. Ela estuda em todo tempo geografia.
português, tudo aquilo que vai preencher o seu conhecimento, ela vai desenvolver uma busca incessante, com sede de aprender. Ela não está preocupada com a matéria. E quando ela se enriquece no sentido material, aquele enriquecimento é provisório, porque ela se esvazia ajudando o próximo o tempo todo. Porque ela sabe que outras consciências precisam dela. Então ela cresce, porque para ela o que importa é a riqueza de conhecimento. Então, para a consciência, a ilusão é fácil de superar. Então a consciência, ela supera a ilusão, porque ela sabe que é ilusão e que ela vai vencer. Então quero deixar para você esse ensinamento, essa lição, principalmente para você que está ouvindo esse vídeo aí no futuro, que chegou ao planeta Terra com uma nova visão, com um novo despertar, um desprendimento da religiosidade de instituições, como já está acontecendo agora nessa época minha, de 2000 e posso colocar de 2012 para cá, enquanto muitos pensavam que o mundo estaria acabando em 2012, na verdade não entenderam a mensagem. De 2012 para cá veio um despertar para uma nova era, uma nova visão, porque a vida continua. E a desconstrução do velho que passou e que não volta mais. Agora é o momento do novo. E um novo é uma nova visão. A Matrix é nova. Significa, a Matrix velha, o controle velho passou. O que nós vivemos hoje é a Matrix nova. É um novo controle. É uma nova visão. É um novo testamento. É um despertar. Então você, jovem, a única coisa que você tem que entender é que as coisas do passado, que foram boas e que são boas no presente e que será no futuro, essas sim devem ser conservadas. Como o quê? A moralidade, a integridade, a retidão, ser um bom caráter, ter um bom caráter, dar bons frutos, ser humilde, sincero, simples, ser altruísta, estar sempre compartilhando o melhor que você tem de preferência. Não deixar que essas ilusões que nós temos visto no mundo atual venha nos afundar. Ao contrário, que essas ilusões estejam em nosso controle, esteja em nosso poder, que possamos ser maior do que elas. Então a mensagem que eu quero deixar para você é essa, que você venha pegar essa mensagem e que você venha vencer e ultrapassar os obstáculos que virão na sua vida, seja ele em todos os sentidos. Surgirá no mundo material, você tem que estar preparado para isso, vai surgir sempre situações complicadas, mas que você tem que vencer esse mundo e descomplicar essas situações superando elas. Você tem que encarar as doenças, as fofocas, os obstáculos, as barreiras, os inimigos, a inveja, tudo aquilo que vier para tentar te derrubar, você tem que vencer, e vencer simplesmente com uma visão
de amor, de simplicidade, de humildade. Nunca querer humilhar e pisar ninguém. Após cada vitória, que sirva de exemplo aquele que te pisou, que te embarreirou, para que ele aprenda com você. Mantenha-se sempre na humildade, na simplicidade. Por mais que você alcance o sucesso que você tanto busca, tendo uma casa boa, um carro bom, mas que você venha sempre compartilhar com os seus irmãos, porque somos todos uma família. Então a mensagem que eu quero deixar para você é essa, que você supere, independente de quem seja o seu inimigo, hoje, amanhã ele pode ser o seu amigo. Só depende de você. E para você superar, só depende de você. Porque até então eu tenho superado. E tenho feito a minha parte para ajudar muitos a superarem. E esses muitos têm criado também, têm instruído outros a superarem também. E no final, você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena. Então fica essa mensagem para você. Saiba que a consciência, que é você é a consciência. Você só está num corpo físico, no avatar, numa máquina, num veículo. Você tem que vencer todas as provas que você vai encarar. Todos os desafios da vida. Ouça o que ouvir, venha o que vier. Mas você é capaz. E você vai vencer. Um forte abraço, muita paz, muita luz, amor. Que o perdão esteja sempre contigo. E que a sua consciência esteja sempre iluminada. Muita graça, muita paz. Shalom. Namastê.